Amazônia e Amazonas. Este rio e esta selva são tão vastos, tão variados e tão complexos que provavelmente não existe um lugar parecido em todo o planeta. Amazônia. A selva amazônica é gigantesca e muito diversificada. Na verdade, não se trata de uma selva, mas de um conjunto de selvas. A selva inundada, parte desse ecossistema, é bastante peculiar e extraordinária, já que as chuvas tropicais dão origem a um enorme território que fica submerso durante boa parte do ano. Durante o período de inundação, os peixes nadam entre as árvores e nenhum ser terrestre pode colocar os pés sobre a terra firme. Não existe uma selva mais peculiar no planeta. Agora, milhares de quilômetros quadrados de água se escondem debaixo das árvores. A terra deixou de existir. Sob os pés, não existe nada sólido. O rio Amazonas inunda até mesmo o próprio horizonte. Cada uma das árvores se transformou em uma ilha com seus próprios náufragos. Suas copas se juntam sobre a água, formando um continente flutuante exclusivo, composto por milhões de galhos e infinitas folhas. Apenas os que conseguem escalar, voar ou saltar têm seu lugar aqui. Os que sobram devem fugir, ou irão se afogar. Sobre as raízes das árvores, um novo mundo acaba de se estender. Os habitantes do rio são os novos donos da selva. Eles sobreviveram à inundação e agora a selva toda é deles. Entre os novos conquistadores desta selva inundada está o grande predador do Amazonas. Trata-se de um animal inteligente e versátil, capaz de aproveitar as oportunidades voláteis que tanto a selva quanto o rio oferecem a ele. É o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é um enigmático mamífero que nada pelo Amazonas e seus afluentes. Esse boto, na verdade, nem sequer é cor-de-rosa. Sua pele é suave e acinzentada, mas a cor marrom da água do Amazonas, devido à putrefação dos troncos e das folhas da floresta, confere a ele um tom rosado, que escurece ainda mais à medida que o boto submerge.
Graças a seus delicados sentidos, o boto é capaz de ouvir um grito intenso, um que assusta qualquer um dos habitantes da selva inundada. Todos os moradores da selva amazônica se estremecem com um assovio intermitente. E todo o movimento para. Os músculos das asas, braços ou patas ficam tensos e paralisados. Olhares aterrorizados procuram a origem do grito. Todos sabem que a dona desse grito é a águia arpia. A arpia é a maior e mais poderosa ave de rapina do hemisfério ocidental. A selva toda fica paralisada. O silêncio predomina. Cada animal olha ao seu redor assustado. Todos calculam a distância dos gritos antes de continuar com suas vidas, mesmo com certo medo. A arpia vigia tudo diretamente do alto das árvores. Ela procura macacos, papagaios, bichos preguiça ou tamanduás. Para esta enorme águia, é indiferente que o rio tenha inundado a selva. Ela até acha melhor assim, já que ela tem a chance de encontrar mais animais entre os náufragos que procuram os pontos mais altos, onde é seu território de caça. Nenhum habitante das copas está a salvo desta águia. Além disso, seu filhote está bem crescido e exige comida com muita frequência. O macho, que é muito menor, é o responsável por garantir comida ao lar. Ele é um caçador incansável, que nesta ocasião fica próximo do filhote, até despertar o ciúme da mãe. O filhote das arpias permanece no ninho durante cerca de 2 anos, o que exige um grande esforço de caça e proteção para seus pais, que devem estar atentos para satisfazer as necessidades de seu filho. A mamãe arpia nunca se afasta muito. Quando chove ou faz muito sol, ela sempre protege sua cria. O esforço reprodutivo das arpias significa que ninguém pode ficar tranquilo entre as árvores da floresta, mesmo que seja tão ágil como um macaco. O filhote precisa comer todos os dias, e as vítimas serão centenas até que ele abandone o ninho. Mas outras garras grandes e poderosas se movem entre os galhos próximos ao ninho. Quem precisa de garras tão temíveis assim, se não for um assassino? Simplesmente um escalador vegetariano. A preguiça de 3 dedos é um habitante típico desta selva inundável. Diante da temerária águia arpia, a preguiça pode apenas se camuflar e manter o sangue frio. Um simples movimento pode entregá-la. Mas neste canto da floresta inundada, em meio a muita folhagem, parece que não existe perigo.
A vida das preguiças costuma acontecer nas partes mais altas da floresta, em busca das folhas mais gostosas e macias da selva. A preguiça come em seu ritmo, sem pressa, porém sem pausa. O metabolismo da preguiça é muito lento, e seus movimentos também. Há quem pense que um animal tão lento esteja condenado ao fracasso, à extinção. Sua estratégia de serenidade permitiu que ela conquistasse amplos territórios em todas as selvas americanas, onde é um animal muito abundante. Aqui, nesta selva inundada, existe apenas um problema. Quando precisa defecar, coisa que faz apenas uma vez por semana, ela desce das árvores para fazer suas necessidades na terra. Mas a única coisa que existe por aqui é água, muita água. Não importa. É hora de mudar de ares, de se afastar da águia e de procurar novos horizontes. A preguiça é um animal polivalente que nada sem maiores problemas. Com seu estilo peculiar, é capaz de cruzar canais e rios para chegar até suas árvores preferidas. A seus inimigos mais comuns, agora somam-se os crocodilos e os jacarés. Assim sendo, ela não pode dar um mergulho longo demais. Quando tudo parecia perdido, a rivalidade entre dois competidores salvou sua vida. Apesar de que nunca se sabe. Muito próximo dali, um parente seu acaba nas garras de um crocodilo. A Amazônia é gigantesca e a selva inundada representa apenas uma pequena parte dela. Trata-se de um mundo peculiar e volátil que se estende pelo coração da região e é tão grande quanto Portugal inteiro. Na selva inundada, apenas seres aquáticos ou bons escaladores conseguem sobreviver. O restante fica excluído por eliminação. Quando a selva se inunda, é preciso saber nadar ou escalar. Ou você morrerá afogado ou de fome. Existem apenas essas duas alternativas.
E é precisamente para os sobreviventes da inundação que nos braços do grande Amazonas e seus afluentes surgem deliciosas guloseimas em forma de frutos ou de flores. A munguba é uma árvore que agora oferece de tudo a quem for capaz de escalar por seus galhos. No momento da floração, a munguba perde suas folhas e fica apenas com seus grandes botões e os frutos, vermelhos e grandes. Ao entardecer, os macacos prego da Amazônia se dedicam à procura e à abertura dos botões mais maduros. As flores da munguba são um petisco escasso, pois só duram um dia. Brancas, grandes e cheirosas, elas são o manjar mais desejado da selva. Os botões se abrem à noite e seu período de vida dura apenas 12 horas. Nesse tempo escasso, as flores devem ser polinizadas para dar origem a uma nova geração de frutos. Os grupos de macacos prego as procuram na última hora, antes que elas se abram na escuridão. Esses macaquinhos atacam os botões mais maduros e esponjosos e se alimentam com pólen açucarado. Ao terminar, parece que eles saíram de uma sessão de maquiagem para palhaços. Como alimento, o pólen é bastante completo, uma delícia bem doce e cheia de calorias. Todos os membros do grupo se unem à comilança. O momento para comer é agora ou nunca. Pela manhã, a maior parte das flores já estará murcha. Por uma razão ou outra, em poucas horas, as flores da munguba estão flutuando pelo rio. Depois das flores, chega a hora dos frutos. Vermelhos e grandes, eles chamam a atenção de qualquer habitante da selva e funcionam como um anúncio colorido. A cor tão chamativa dos frutos atrai os animais para que os abram. Entre todos os náufragos deste rio gigantesco, as aves são as mais versáteis.
Os bandos de papagaios atacam os frutos com seus bicos rígidos. Eles procuram qualquer ranhura para fazer uma alavanca e chegar ao seu interior. A tropa de papagaios estabelece uma dura disputa para chegar a esse suculento tesouro. O interior do fruto da munguba não é carnoso, mas ele guarda de forma bem compacta centenas de sementes plumosas que só esperam uma oportunidade para sair voando, levadas pelas correntes de ar. Mesmo que uma parte importante das sementes seja devorada pelas hordas de papagaios, muitas conseguem empreender sua tão esperada viagem para dar frutos quando o nível da água abaixa. As sementes que escapam dos bicos ou das mandíbulas são transportadas ou pelo vento ou pelo impetuoso e onipresente rio Amazonas. Até mesmo os peixes se unem ao banquete e eliminam muitas outras sementes assim que elas pousam sobre a água. Este é o momento que o martim pescador espera para atacar de improviso. Para alguns peixes, o preço de comer as sementes de munguba será bem caro. Mas os frutos da munguba não são os únicos preferidos da grande selva inundada. Os macacos prego encontram outros tesouros guardados atrás de uma duríssima caixa forte. A polpa do saputi silvestre merece toda a dedicação do esforço e do engenho do macaco prego. Com muito esforço, ele transporta o que acabou de saquear. Ele sabe muito bem para onde vai. Em um galho próximo, fica sua bigorna preferida, onde ele golpeia o fruto com toda a comodidade. Pode levar um bom tempo, mas por fim, ele conseguirá romper a casca. Enquanto isso, lascas e restos do fruto caem no rio, despertando a curiosidade de seus habitantes. É estabelecida uma nova conexão entre a selva e o rio. Os habitantes do rio Amazonas estão de olho em tudo o que cai do alto da selva. Desse mundo aéreo chegam frutos, insetos e outras migalhas deliciosas. Peixes, jacarés e tartarugas se aproveitam daquilo que chega da selva inundada. Os peixes rondam próximo às margens ou pelo interior alagado. A selva inundada parece tranquila, mas isso não passa de uma aparência.
Vista de cima, a selva é um paraíso flutuante. Céu e água se confundem, e as árvores parecem flutuar sobre um espelho líquido. A água arrasta e brinca com as folhas caídas, que vão apodrecendo pouco a pouco, empurradas pelas correntes. Entre algumas folhas, um peixe misterioso se mexe. É o peixe-folha, com seu disfarce inocente. Por trás dessa aparência inofensiva, esconde-se um terrível predador. Graças à sua camuflagem perfeita, o peixe-folha consegue aproximar-se muito vagarosamente de outros peixes sem levantar suspeitas. Suas barbatanas pequeninas e transparentes o impulsionam com uma precisão milimétrica até seu objetivo. Ataque atrás de ataque, ele vai enchendo seu estômago sem maiores problemas. Sobre sua cabeça, entre os troncos flutuantes, outro náufrago da grande inundação está se saindo muito bem. O lagarto amazônico, além de tomar sol, dedica-se a comer outros pequenos náufragos que habitam entre os troncos e a água. Ele ainda é capaz de capturar animais maiores e mais ágeis, como as rãs. Está claro que, apesar da invasão da água, a vida não cessa na selva inundada da Amazônia. Milhões e milhões de insetos subiram pelos troncos e galhos e se instalaram sem maiores problemas nas partes mais altas da vegetação. Eles invadiram o território das araras vermelhas. Durante alguns meses, enquanto o solo da selva permanece inundado, eles competirão pelo mesmo espaço e, inclusive, deverão dividir alimentos. Os frutos da selva, as sementes, as folhas e até mesmo o néctar se transformam em bens bastante apreciados por todos os tipos de animais. A competição por comida e espaço no alto dos galhos se intensifica nesta época. Nesta selva, as formigas não podem se estabelecer em terra. Como boas provedoras, as formigas da selva inundada constroem seus edifícios no alto dos galhos.
À base de barro, elas edificam formigueiros preparados para suportar as chuvas e se proteger da água que inunda o solo. Nesses gigantescos edifícios suspensos, vivem dezenas de milhares de formigas e nas redondezas, como bons vizinhos, algumas pequenas abelhas tropicais se instalam. A proximidade ao formigueiro oferece uma boa proteção para as abelhas, que introduzem parte de sua colmeia na casa das vizinhas. Mas a aparente normalidade desaparece quando o macaco move o galho e faz com que o formigueiro balance. Diante do menor alarme, as formigas atacam as abelhas. Elas se aproximam em tropas e pretendem invadir a colmeia. Parece que elas sempre foram as culpadas. Em um instante, é formada uma agressiva revolução, onde centenas e centenas de formigas em ataque enfrentam uma pequena guarnição feroz e impenetrável de abelhas. As abelhas formam filas e se apertam em uma ordem para manter sua posição. Elas cortam dezenas de cabeças inimigas, mas a avalanche de formigas soldados parece não ter fim. Apenas o tempo acalma os ânimos, até que é alcançada uma nova e instável trégua. A guerra entre formigas e abelhas é uma pequena amostra da tensão que domina o alto da selva inundada. Enquanto os seres aquáticos tomam posse do solo da selva, no alto das árvores, a população é multiplicada e as relações se complicam. Grilos, gafanhotos, borboletas e besouros se apropriam do jardim aéreo. Atrás deles, aparece um grupo de animais ávidos para comer seus corpos crocantes e fugir da invasão do rio. O alto da selva pode ser um lugar tão bom quanto o chão. Pelo menos para o coati, que é um excelente alpinista. O coati é um animal com excelentes aptidões para escalar. Por um lado, ele conta com garras muito poderosas que permitem que ele se agarre e suba ou desça pelos troncos. Ele é ágil e forte e sua cauda funciona como um elemento de equilíbrio. Durante a inundação,
Ele sobe pelos troncos e vasculha por entre as árvores caídas para destroçar a madeira apodrecida em busca de larvas. Assim, grilos ou gafanhotos não escapam de seu apetite. Parece que no mundo dos náufragos foi estabelecida uma competição pela comida. Mas, na verdade, o tamanduá não é um náufrago. O tamanduá é uma espécie de urso formigueiro arborícola que se especializou na busca de cupins e formigas entre os galhos. Sua vida normalmente costuma acontecer no alto da selva. Portanto, para ele não faz diferença alguma a selva estar inundada. Para o tamanduá, é um grande incômodo a invasão dos novos vizinhos que fogem da água. Mas agora ele está muito ocupado com seus afazeres cotidianos. Os cupins abundam por todas as partes, e o tamanduá não tem dificuldade para quebrar a cortiça e introduzir sua língua longa e pegajosa para coletar vários desses insetos. Durante alguns meses, antes que a água baixe novamente, não resta outro remédio a ele a não ser dividir seu território com os recém-chegados. Está claro que quem se dá bem com a selva inundada são os especialistas. Entre eles, também encontramos predadores famosos. O gato maracajá observa tudo diretamente de sua guarita, abrigado no coração seco e confortável de uma grande árvore. Este felino também passa grande parte de sua vida subindo e saltando entre os galhos. Portanto, sem dificuldade alguma, ele pode levar uma vida absolutamente normal durante a grande inundação. Inclusive, os tornozelos do gato maracajá se adaptaram a esta forma de vida arborícola. E eles são capazes de andar de cabeça para baixo. O gato maracajá é um animal extremamente ágil e que aproveita sua velocidade e sua destreza para caçar os pequenos animais que vivem lá no alto, desde aves e até grandes insetos que são mais abundantes neste período. No entanto, a selva tem muitos olhos. E aproximar-se das presas não é uma coisa muito fácil. Apenas a perseverança
garante a sobrevivência dos caçadores. Desta vez, ele capturou um pequeno roedor. Tanto lá em cima quanto embaixo, no ar e na água, os caçadores estão por todos os lados. Nesta selva tão instável, as ameaças vêm da água ou da terra, de acordo com a estação, já que os predadores ganham ou perdem território à medida que este grande rio sobe ou abaixa. Até mesmo as famosas piranhas, as temidas carniceiras de água doce, aproveitam as cheias dos rios e canais para conquistar temporariamente novos territórios, sendo alguns de águas mais claras. As piranhas são de uma enorme família de peixes caçadores que vivem e atacam em grupo. O papel delas é fundamental na hora de manter afastadas populações de outros peixes, mas elas também limpam o rio, eliminando os cadáveres. Elas são rígidas policiais do rio, limpando a sujeira orgânica. A voracidade das piranhas coloca em risco todos aqueles que se atreverem a mergulhar próximo a elas. Os macacos de cheiro parecem saber que, debaixo da superfície do rio, não convém procurar nada. A água esconde mistérios perigosos. Estes vizinhos ocasionais das piranhas também levam uma vida em grupo e com uma dieta muito predatória. Os macacos de cheiro são extremamente ativos. Eles saltam, correm e passeiam sem descanso pelos galhos da selva. Eles formam o grupo mais numeroso de macacos de todo o continente, chegando a reunir bandos de cerca de 50 indivíduos. Os macacos de cheiro são incansáveis. Eles avaliam cada folha e as examinam de uma ponta a outra, em busca de besouros, borboletas ou aranhas. Isso não significa que eles não saibam saborear as delícias vegetais que a selva oferece a eles, em especial as frutas doces e maduras.
Mas, para comer e caçar, não é imprescindível ser rápido e nervoso. O sagui pigmeu ou sagui leãozinho segue o método oposto ao do macaco de cheiro. Ele pode ser extremamente lento. O sagui pigmeu é a menor espécie de símil do Novo Mundo. Eles pesam apenas 100 gramas, bem menos que uma maçã. Além de frutos e seiva, uma proporção importante de sua alimentação consiste em deliciosos insetos. Diferente do macaco de cheiro, sua técnica de caça é baseada na observação e na morosidade. O sagui pigmeu calcula cada movimento para não espantar suas presas. Parece que ele se movimenta em câmera lenta. Ele desloca cada pata com muito cuidado. Com essa velocidade, é difícil espantar suas vítimas. Até que ele vê um inseto grande e saboroso. Nisso, ele acelera e não dá brecha para a fuga. O café da manhã está servido. O sagui pigmeu, um grande predador em escala mínima, é tão pequeno que é menosprezado pela grande caçadora, a águia arpia. A águia continua com seu agitado filhote, reinando sobre a floresta e aterrorizando todos os seres que vivem na selva inundada, escaladores ou náufragos. Todos fogem com medo diante de seu grito voraz. Essa grande ave de rapina não tem medo da inundação, mas durante alguns meses o reino aéreo da águia e o reino aquático do boto cor-de-rosa estarão muito próximos, pois eles serão quase vizinhos. Lá em cima, a águia governa com garras de ferro. O boto passa metade do ano exercendo seu poder debaixo das vitórias régias gigantes e entre os galhos submersos das árvores. Seu corpo está perfeitamente adaptado a essa circunstância. Entre todos os botos e golfinhos, o corpo do boto cor-de-rosa é o mais peculiar. Diferente de seus parentes marinhos, o pescoço do boto é móvel, o que permite que ele gire a cabeça para os lados, além de se retorcer e nadar entre as árvores em busca de comida. Pode-se até mesmo dizer que ele é um boto arborícola. A vida da família do boto cor-de-rosa do rio Amazonas não é muito difícil, já que este imenso rio conta com pelo menos 3.800 espécies diferentes de peixes que podem fazer parte de sua dieta.
A riqueza do rio é tão impressionante como a da selva imergida. O grande rio e a grande selva. O Amazonas e a Amazônia formam um universo especial, a maior selva das Américas e do planeta, o lar de uma fauna e de uma flora lendárias.